Vamos ao texto. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante, foi a palavra que Deus confiou ao meu coração para essa noite. Versículo, eu falei o versículo, gente? Eu estou meio aleluiada, vocês ficam ligados. Verso 38 em diante. Levi é aquele órgão americano que torce, assim, vai. Levi, te ocultaram, né? Menino, que mistério. Gente, aqui a gente está levando a sério que eu diminua. Levi, eu vou pregar daqui contigo, eu e tu. É isso aí, aumenta e torce. Tu acompanha, hein, Léo? Glória a Deus. Gente, tem amiga que tem banda, é muito bom. Meu Deus, aleluia. Verso 38 em diante diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que se levante e venha me ajudar. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você diz amém por essa palavra. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não espere sentir para dar glória, mas vai dando glória até sentir. E para continuar sentindo a presença de Deus, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Aleluia! Oh glória! Só quem está cansado e precisa de renovo, diga aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Gesiel Lima, Rita Lima, meu Deus, é muito sério. Ainda bem que eu orei antes de vir. Tu vai cantar um hino hoje depois que acabar aqui comigo. Não finge que não viu não, sai antes do culto para você ver só. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração e ela é muito conhecida, e eu quero poder cooperar de alguma forma. Eu sei que muito já foi feito aqui, né? Mas só para botar uma açuquinha no bolo. Marta, ela é vista e ela é tida pela maioria de nós que estamos aqui, quando a gente está aqui nesse contexto desse primeiro encontro dela com o Senhor, porque esse aqui é o primeiro encontro dela abrindo a porta da casa para recebê-lo. E é interessante porque a autoridade do lar, ela é do homem, e eles são 3 irmãos, né? É Lázaro, Marta e Maria. Então você vê, tanto é que Jesus é amigo de Lázaro. O amigo é Lázaro, ele ama obviamente essa casa. João vai revelar isso no capítulo 11, se eu não estiver enganada, que Jesus os amava, a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas o tempo todo a gente percebe que o nível de afinidade, até por uma questão de gênero, estava muito ligada a Lázaro, que era o homem da casa. E contudo você percebe que a proeminência do texto e o protagonismo social, ele é de Marta. Marta é a popular, Marta é a conhecida, Marta é a articuladora das conexões. Eu ouso dizer que Marta é a sanguínea desse trio, né? Aquela que influi, ou a colérica até, aquela que influencia, que faz as conexões, que cria esses cenários que estão para acontecer, que está para acontecer aqui agora no texto.
Qual o cenário, Camila? Jesus já era conhecido de Lázaro, Lázaro já era conhecido de Jesus, só que ela vai criar todo um contexto para recebê-lo em sua casa. Não há ainda outro registro antes do convite de Marta que Jesus tivesse sido recebido na casa de Lázaro. Então você vai ver que Marta vai promover isso. Então ela é uma mulher importante, ela é uma mulher influente. E eu não estou falando isso só com base no capítulo que nós lemos, mas eu estou falando isso com base nos outros 3 textos e nas 3 outras ocasiões que Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro. Em todas elas você vai ver que Marta está no centro daquela gestão ali. Você vai perceber, por exemplo, que na morte de Lázaro, seu irmão, antes mesmo de Jesus adentrar a aldeia de Betânia, ela já tinha notícia de que ele estava chegando. Não é fofoca, ela era bem influenciada. Ela sabe das coisas. Dá uma olhada depois e você vai perceber. Foi enviada a mensagem para onde ele estava, porque há uma relação de intimidade nesse nível, porque é necessário uma relação de intimidade nesse nível para saber, numa época que não tem telefone, numa época que não tem e-mail, numa época que não tem nenhum ponto de comunicação rápida, você saber aonde uma pessoa está, exatamente o local que ela está. Marta envia um bilhete na ocasião da morte do seu irmão, e quando Jesus vem voltando depois de 4 dias, o texto diz que antes de entrar à aldeia, Marta já manda a gente ao encontro para recebê-lo, porque já sabia que ele estava no caminho. Rapaz, que isso, é muito forte. Ela está antenada em tudo, ela está conectada em tudo. Então ela tem esse papel de proeminência, ela exerce um perfil de liderança, ainda que a autoridade seja de Lázaro. Você percebe que a gestão da harmonia da casa passa por ela. Tanto é que o convite só vem agora, e o texto é enfático em dizer que o convite não é de Lázaro. Uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então, da onde vem esse convite, da onde vem esse preparo? Dessa mulher, que muitas vezes a gente olha esse contexto e acha que é apenas uma mulher atribulada, mas não é. A tribulação de Marta nada mais é do que a consequência das muitas responsabilidades que ela assumiu. E todas as vezes que eu passo por cima desse texto e vejo esse nível de tribulação de Marta, eu penso que, infelizmente, são ossos do ofício de quem está comprometido com coisas. Pergunte aí para os desocupados em que ou com que eles estão atribulados. Pergunte para os egoístas que não confiam, que não emprestam dinheiro, que não fazem sociedade, aonde estão as feridas e os traumas das suas traições. Eles não têm traições, eles não confiam em ninguém. Pergunte para os irmãos que têm cara de brisa no culto, aonde podem chegar arrumado e sair arrumado, sem jamais ajeitar uma cadeira, sem nunca terem recolhido o lixo no banheiro, sem jamais entrarem numa escala de voluntariado. Para eles a igreja é o país das maravilhas. Converse com quem está na escala toda semana, e eles vão ter uma perspectiva diferente. E se você só entra e sai e não se envolve, não se compromete, quando você vê um porteiro com a cara um pouco estranha, você diz: ele é um atribulado, eu não entendo por que esse obreiro está ali. Aquela voluntária está sempre trabalhando na cantina, mas você vê a cara de carranca que ela tem. Eu não estou dizendo que é correto, mas estou dizendo que, infelizmente, caminha um pouco próximo daqueles que estão mais comprometidos, o nível de tribulação que envolve abrir as portas da casa, do ministério, do coração, para administrar, para oferecer, para fornecer, para ajudar. Você nunca vai ver um pai de família, por exemplo, andando de um lado para o outro em casa e dizendo assim: se vocês continuarem me perturbando, eu vou sumir, porque tudo sou eu dentro dessa casa. Não está sobre ele a responsabilidade da harmonia do lar. Agora, pergunte para a mulher. Pergunte para a mulher. Ela está cuidando de tudo, meu irmão. Ela sabe de goteira na casa que ninguém nem imagina. Ela já sabe onde está o macete dos esquemas que está esperando quando alguém for vir consertar. Mas enquanto não vier consertar, ela já fez um gatilho, uma gambiarra que só ela pode mexer. Deus está falando aqui. Porque cabe a ela essa gestão.
de emoções, de harmonia, de clima. Então vê se você entende, por mais que Lázaro seja o ponto principal para que Jesus entrasse na casa de Marta, ele sabia que não seria bom receber Jesus sem que Marta fizesse esse operacional. É como um homem e uma mulher casados, que pode levar para casa quem quiser, afinal ele tem autoridade e a casa também é dele. Mas geralmente mulheres convidam amigas sem perguntar para o homem se pode vir. Mas se um homem... Imagine a mulher chegando em casa e daqui a pouco... O que está fazendo aqui? É na hora, porque a gestão dessa harmonia e desse equilíbrio está com ela. E é por isso que normalmente homens sábios nesse quesito, não de autoridade, mas de harmonia do lar, normalmente eles diziam, quero trazer fulano tal dia. Quando ele diz pode, não é sobre ser permitido a entrada de que ele quer trazer ou não. O que ele quer saber é se ela vai fechar com ele, vai ter mesa, café fresco, tempero no feijão. É isso que ele quer saber. Qual vai ser a experiência do amigo que eu quero que entre? Vocês estão entendendo, sim ou não? Logo, em decorrência a essa administração, vem as tribulações de quem decidiu assumir uma demanda. Então é por isso que Marta está atribulada, distraída. E aí agora a gente vai para um segundo ponto, e eu já caminho para as duas aplicações que eu quero fazer aqui nessa noite. Marta vai fazer algo muito nobre. Ela não vai deixar Jesus entrar, mas o texto é claro, ela vai receber. E tem uma grande diferença entre deixar entrar e... Até prestador de serviço entra na tua casa. Ele não precisa ser seu amigo para entrar na sua casa. Copo d'água você dá para qualquer um que entra na sua casa. Essa pessoa não precisa ser da sua família para entrar na sua casa. Pessoa entra, sai, usa um banheiro se houver necessidade, se não, vai embora. Você não bota mesa para quem entra. Você não bota mesa para quem entra. Você não faz o prato que a pessoa que está entrando quer comer. Sei lá quem é, um viajante, um transeunte, alguém que veio consertar o cabo e entrou com o pé todo sujo. Vou ter que passar pano de novo, porque eu quero que ele saia rápido. Você não faz esse tipo. Então eu quero que você entenda isso. Uma coisa é deixar. Vamos juntos. Uma coisa é deixar e outra coisa é... A recepção fala de um acolhimento, de um comprometimento. Ela torna o anfitrião da casa ter que se comportar e gerir toda a rotina da sua intimidade a favorecer alguém que não mora ali, mas que foi convidado. Receber Jesus é exatamente isso. A casa é minha, mas agora eu só vou fazer o que agrada a Ele. A casa é minha, mas eu vou me comportar de maneira que ele se sinta bem, ainda que isso seja em detrimento do meu bem-estar. Se ele não gosta desse canal, eu não vou assistir. Se está incomodando a ele essa música, eu não vou ouvir. Se receber Y ou X pessoas deixam ele, que é meu convidado especial, incomodado, então os incomodados, nesse caso, não se mudem, porque eu decidi recebê-lo. Os outros é que não se sintam confortáveis, aonde eu faço questão de receber o Senhor. Então Marta está preocupada com isso. Ela quer que ele se sinta bem. Ela quer que a casa ela esteja bem ornada. Aí vem a terceira questão. A intenção dela não é só boa, a intenção dela é maravilhosa. E ela está disposta a comprometer seu próprio bem-estar, seu próprio governo, sua forma de lidar com as coisas. Ela está disposta. Não convide, não receba Jesus se você não estiver disposto a mexer na casa de acordo com a vontade dele. Isso é só deixar entrar. Eu vou falar rasgado. Continue fazendo campanhas. Não entregue a vida para o Senhor. Continue entregando ofertas e dízimos para que uma porta aqui e ali sejam abertas, mas não venha aqui na frente fazer um fingimento de um pacto, como se Jesus pudesse voltar para casa e morar com você, mas ele não conseguisse ocupar nenhum lugar. Por quê? Porque você não mudou um móvel de lugar para recebê-lo. Eu não posso chamar para dormir em casa alguém a quem eu não disponha, oferecer um leito que seja para que esta pessoa permaneça. Ela não pode se sentir um inconveniente dentro da minha casa. Isso é compromisso. Vai ter que ter lençol,
vai ter que ter comida, vai ter que ter café. Eu não tenho. Gente, é uma coisa linda. Tem gente que nem tem esse costume e esse exercício, mas quando está recebendo alguém em casa, está tudo no lugar, está botando tudo. Já viu a toalha, trocou a mesa, faz outra, bota aquela xícara, bota o carro fulano que é um café, bota para coar um café novo. E pai. Está mudando, está mexendo. Então isso mexe com ela. Terceira coisa, Marta não convidou essa multidão que entrou. Marta convidou quem? Quem ela queria receber? Igualzinho a gente. Eu sei que parece uma mensagem evangelística e não deixa de ser, mas você vai entender até o final. Quando você convida Jesus, você quer receber Ele. É Ele. Com todo respeito a quem está do teu lado, fala, eu gostei, foi dele. Não é a denominação, não é a igreja, não é o pastor, não é a pastora, não é o pregador. Quem me fez aceitá-lo, recebê-lo, foi Ele. O jeito que eu o senti, o que eu vi Ele fazer quando eu vi. Quem mexeu comigo foi Ele. É quando falo o nome dEle que acontece alguma coisa em mim. Quem me arrebata a alma é Ele. Quem me inspira é Ele. É o nome dEle que me anima. É por Ele que eu arrumo a casa, que eu mexo na casa. Por Ele eu aguento os desconfortos. É por Ele, por Ele, por Ele. Por Ele eu suporto, por Ele eu aguento. Por Ele eu não xingo quem eu queria xingar. Eu não bato em quem eu queria bater. Eu não confronto quem eu queria confrontar. Por Ele eu não faço print de WhatsApp. Por Ele eu saí do grupo da família no Zap pra não brigar com ninguém. Foi Ele. Tô te esperando, Levi, quando tu vier. Ele, grita comigo, Ele. Vamos, diga Ele. Fala pro vizinho, eu gosto é dele. É dele. É dele. Ai, quando eu tô com Ele. Ai, quando eu vejo Ele curar. Ai, quando eu vejo Ele fazer. Ai, é por Ele, é por Ele, é por Ele. É por Ele, é por Ele, é por Ele. É por Ele, é por Ele. Não dei na cara por causa dele. Não xinguei por causa dele. Eu não fui lá porque eu dizia, não, se eu fizer isso ele vai embora e eu quero ele lá em casa. É por causa dele. É por causa dele que eu deixei entrar pessoas que eu dizia, nunca vai entrar. Mas quando Jesus entrou, veio com ele, eu falei, cadê ele? Pode entrar. Sem ele não entrava, mas por causa dele pode. Irmão, ela queria Ele. Ela queria Ele. Uma experiência do lar com Ele. Uma recepção personalizada para Ele. Quando o foco é Jesus, todo incômodo, toda perturbação, toda inconveniência social vai parar debaixo do chinelo. Irmão, para bem menos, quantas vezes eu já cheguei no balcão de alguma operadora de voo, decidida a discutir a razão do meu direito, sabe assim? Ajeitar o cinto, não, agora ele vai ver. E na hora, estou falando sério, e na hora que eu estou chegando, minha filha, aí a pessoa já diz assim, pastora, paz do Senhor. Paz do Senhor, minha filha. Testemunho. É Ele. O nome dEle. Ele comigo. Eu com Ele. Para receber Jesus, alguém diz assim, ai, é cada sapo que eu engulo. Minha filha, você está engolindo sapo, sabe por quê? Porque você ainda não abriu um brejo. Você ainda não entendeu que depois de entregar a vida para Cristo, você não engole sapo, você abre um brejo. Você bota aqui, ó, pesca e pague rã de graça, ou nem pague, leve. Por Ele. Por Ele. É Ele. É Ele. Por Ele eu me submeto. Por Ele ela se tornou submissa. Por Ele,
Você só está aqui há mais de 10 horas por causa dele. Bota alguém aqui desacompanhado da pessoa dele para ver se não estava bebendo água no banheiro, jogando conversa fora na cantina. O que te faz ficar é ele. O desejo de ouvir a palavra dele, de ser cheia dele, de aumentar o nível de intimidade, comunhão, experiência e relacionamento com ele. Você só aguenta esse jejum por causa dele. Oração de madrugada por ele. Ele vale o desconforto do seu sono. Ele vale o sacrifício da sua carne, ele vale a sua entrega, ele vale os sapos que você engoliu, por ele vale, por ele você aguenta, por ele a gente enfrenta, por ele a gente se esconde se necessário. Ele, grite comigo e diga ele. Quero receber ele, recebeu. Se comprometeu e é agora que o pau vai cantar na casa de Marta. Porque o primeiro pau que cantou não foi na casa de Noca, foi na casa de Marta. Isso é uma expressão carioca de lugar de coisas agitadas. Aí ele entra e ela convidou ele, ela quer aquela experiência com ele. Só que quando Jesus estava sozinho, ele estava com 12. Quando ele estava sozinho, ele estava com 12. E o texto de Lucas vai dizer que aonde ele passava, afluía uma multidão de gente. Sabe o que é isso? Gente saindo de tudo que é canto, de tudo que é lugar que você nem sabia que existia. Basta ele passar e a multidão começava a aparecer, pipocar. Agora você vê, Betânia, que já era um lugar agitado, na casa de uma pessoa que já era popular. Como é que tu acha que foi o culto de ensino naquele dia na casa de Marta? Esquece. Lotado. Só que ela não chamou todo mundo. Ela só chamou quem? Mas esse é o lance. Agora você vai entender porque que ela está atribulada. Imagina que você espera 12. Aí você diz, não, ele é muito popular, vamos fazer comida para 20. Aí alguém diz assim, mas vai que vem mais. Tá bom, vamos fazer para 100, 150. Um exemplo, tá? Eu só estou conjecturando. E de repente, quando você vai ver para elencar as cabeças, ixi, já passou de 1.500. O vaso da latrina, que é o banheiro da casa, vamos supor que tem 2, 3. Não está dando tempo de esvaziar. Você está rindo, mas é uma realidade, Não está dando tempo de lavar, de limpar. O trapo de imundícia está sujo. Irmão, o trapo de imundícia é o papel higiênico da época. Não está dando para fazer uso. E é viajante, a gente vindo com sede, a gente vindo com fome. E a gente cai, agora eu não vou falar de Marta, vou falar da gente. A gente cai numa conversa de que assim, eu quero Jesus, Camila. Eu quero Jesus. Aí Jesus diz, tá bom, vou entrar na tua vida, vou entrar na tua casa. Mas quando você vê que ele vai vindo e vem João, ele vai vindo e vem Pedro, ele vai vindo e vem Judas, você já começa a ficar, na minha casa Judas não entra. Na minha casa. Escute. Porque o que a gente quer é o quê? Jesus. Quem a gente quer? Jesus. A gente quer Jesus, a gente não quer os obreiros. A gente quer. É verdade. A gente quer Jesus. A gente não quer os voluntários, porque a gente não gosta de todos. A gente ama a todos, porque é mandamento, mas escolhe quem a gente gosta. Deu para entender? Pegou? Não quer. Só que Marta vai abrir a casa com uma consciência. Quem recebe Jesus tem que receber quem está com ele. E nisso ela vai dar um show. Nisso ela vai dar uma lição que eu acho que deveria ser mais pregada em nosso meio.
Marta não abre mão da pessoa de Jesus por causa de quem vem com ele. Marta não desiste daquele culto por causa de quem vem com ele. Marta não negligencia o serviço dela por causa de quem vem com ele. Marta não ignora a demanda por causa de quem vem com ele. Marta não diminui a sua entrega por causa de quem vem com ele. Camila, mas a situação vai ficar indigesta, vai ter uma rixa entre ela e Maria e entre os demais. Por quê? Porque Marta não é popular à toa. Ela é o tipo de gente que sabe receber, ela é o tipo de gente que sabe acomodar. Então a expectativa do status social dela, o prestígio dela está aqui, ó, sendo medido por gente que tem inveja dela, por gente que olha a casa dela de longe. Você sabe que Marta, Maria e Lázaro não eram de qualquer família, não vinham de qualquer forma. Eles são observados pela cidade. Pode ter certeza que a vizinha fofoqueira foi para a casa de Marta aquele dia também. Deixa eu ver se a água é boa, deixa eu ver se ela cozinha direito. Porque depois que o povo vê Jesus entrando na nossa casa, o povo se justifica em Jesus. Ué, se Jesus entrou, eu posso entrar também. Tu não é crente agora? Se Jesus entrou, eu posso entrar também. Tu não tem que perdoar. Se Jesus entrou, eu posso entrar também. O mandamento não é amar. Então eu imagino a casa de Marta lotada e a expectativa social aqui em cima, e ela tendo que fazer a média. É uma pressão. Complete após mim, diga pressão. Vamos juntos, digam pressão. Alivia só mais um pouquinho o compressor do som para mim, por favor. Diga pressão. Vamos, pressão. Olha aqui o que eu vou dizer agora. Você não é maluco, você não é doida, você só está pressionado. E sob pressão a gente vaza, a gente escapa. Já amassou um troço? Já viu aqueles vídeos viciantes de espremendo coisa? Duvido você parar no primeiro. Espreme melancia, olha o que acontece. A gente se sente um idiota, né? Agora deixa eu ver o que acontece com a massinha, com a manteiga, com o melão, com a melancia, com a uva. Pressão. Para poder ver o que vai acontecer, o que vai vazar pelos lados, né? É assim que Marta está, sob pressão. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você não é má, você não é perturbada, você só está sobre pressão. E isso está fazendo você ter um excesso de um comportamento que não funciona no seu natural. Só que Deus chamou você, a tua casa e teu ministério, e Ele vai te ensinar a se comportar sob pressão. E Deus faz isso, que é para mostrar do que nós somos feitos. Tudo que é amassado na superfície de fora tem um propósito e uma finalidade. Qual? Mostrar o que aquilo carrega dentro. Ou seja, eu vou espremer até sair para fora. Vamos a um exemplo bem podre, uma espinha. Não deveria, os dermatologistas me perdoem, eles estão dizendo agora, não fala isso. Mas é difícil, irmão. Aquele unicórnio aqui. Aí de vez em quando a gente... E percebe que o conteúdo não era bom. Pressão, tirar da superfície. Essa pressão não é para te destruir, é para te tirar da... Deus vai quebrar a tua expectativa social. Porque Jesus não pode entrar numa casa cuja prioridade seja o que pensam de você. A partir de agora, tem que saber e ver como você se comporta quando Ele está na casa. Não, você ainda não entendeu. O que o Espírito de Deus está nos ensinando através da vida de Marta nessa noite é que sobre um ambiente de pressão social, sobre um ambiente de pressão ministerial, sobre um ambiente de pressão familiar, coisas que nem você sabia que estavam em você vão começar a vazar. O Senhor vai permitir com que pessoas, só porque Ele entrou na tua casa e na tua vida, entrem no mesmo contexto onde você tinha o controle. Porque Ele quer ver quem é você de verdade quando você não tem o controle de tudo. Quem é você de verdade quando você não tem o controle das crises familiares. Quem é você de verdade quando a crise financeira te põe à prova e te espreme. Quem é você de verdade quando você não está sendo elogiada. Quem é você de verdade quando a fofoca é com teu nome. Quem é você de verdade quando a pressão de quem está no mesmo ambiente inflige força contra você. Quem é você? Você está aqui dizendo: ai,
aí, o diabo está furioso. E Jesus está dizendo: não foi o diabo que entrou, não, foi eu mesmo que entrei. E estou deixando a pressão vir comigo. A minha presença também pressiona. A minha presença também pressiona. Você, nesses 3 meses do final do ano, vai saber do que você é feita. Jesus não quer discípulos que são descontrolados sob pressão. E a única maneira de saber quem você é de verdade é quando você está sob pressão. Ele vai usar o exemplo dos gentios e dos publicanos acerca de como os discípulos dele devem se comportar. E ele diz: se vocês perdoam os que vos perdoam, que diferença você tem deles? Se você ama os que vos amam, que diferença você tem dos outros? É uma consequência natural. Só que ele não te chamou para andar no natural. Se é para andar no natural, não leve ele para casa. Deixa ele aqui. Não é no natural. Aí ele vai dizer assim: mas eu vos digo. Ai, gente, olha a pressão vindo aí. Olha a pressão vindo aí. Olha você dizendo: depois do culto hoje, amanhã eu vou orar, vou conversar com ela. Jesus falou: não vai não, sou eu que estou te pressionando. Tu vai aguentar, ó, caladinha. Não vou perguntar para ela que história é essa. Vai perguntar nada. Não pode te espetar um pouco que tu já grita. Não permita com que o inimigo saiba o quanto você é perfurado quando ele te coloca a espada. Não permita que a sua dor seja vista na primeira afronta, no primeiro estalo, senão você vai mostrar o quão vulnerável você é. Olha aí para tua irmã, para o teu irmão e diga: seja forte. Grita para ele ou para ele, diz: forte e corajosa. Forte e corajoso, forte e corajosa. Nunca botou uma cinta não, minha filha? Bota uma cinta dá uma posturada. O pau está quebrando, mas aqui você, ó, na cinta. Não deixa ele perceber. Agora, é Jesus que está pressionando? Mantenha a postura. Sustenta o convite. E isso é o que eu me refiro quando eu digo que Marta deu um show. O pau está quebrando, mas só um vai saber. Para quem que ela vai contar? Para quem que ela vai pedir ajuda? Camila, mas o que ela está fazendo é errado. É errado, mas ela está cometendo um erro pessoal com quem? Se a gente fizesse o que Marta fez, gente, hein? Se Maria é irmã dela, por que ela não vai logo diante de Maria? Porque ela sabe que Maria está aos pés dele. Ela quer resolver, mas não quer arrumar confusão. Não com Jesus. E sabe qual é a melhor maneira de não arrumar uma confusão com Jesus? Falando com Jesus as confusões que você quer arrumar. Você entendeu? É a melhor maneira. Você vai me ajudar a entregar essa mensagem para alguém agora. E vai dizer assim para alguém: não faz confusão. Fala com ele da confusão que você quer fazer. Fala com ele. Falar com ele. Jesus, Maria está me irritando. Jesus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou fazer. Falar com ele. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Fala com ele. Meu Deus. Falar com ele. Jesus. Meu Deus. Falar com ele. Fecha os olhos, eu vou te dar 60 segundos para sobre esta palavra você falar com ele. Fala com ele, você não vai discutir com o marido. Fala com ele, você não vai dar nenhuma surra desnecessária no seu filho. Fala com ele e você vai conseguir dar a paz do Senhor para quem te inveja. Fala com ele e você vai conseguir amar quem você sabe que te odeia. Fala com ele que o fofoqueiro vai ficar sem entender nada. Fala com ele que a sua mão não vai suar. Fala com ele. Fala com ele. Fala com
ela não abre mão de nada, ela mantém tudo do jeito que está, e ela tem os defeitos dela, mas ela tem uma característica extraordinária: ela vai direto em quem pode resolver, ela vai nele. Camila, mas o que ela vai fazer não é correto. Só que a gente não está falando de ética, a gente está falando de uma necessidade. E minha avó tinha uma frase que eu amava. Minha avó, ela dizia assim: olha, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. É muito fácil a gente criticar o posicionamento e a postura de alguém quando nós não estamos sobre a pressão do calor. Então, se eu estou prestes a cometer um erro, que eu possa consultar e estar diante da única pessoa que pode me impedir de fazer isso. E ela vai falar com Jesus. E está tudo revirado, mas ela não sai de casa e não manda ninguém embora. E ali ela vai obedecer um princípio do discipulado de Cristo. Ele mesmo vai dizer: os que recebem a mim, recebem os meus. Jesus vai dizer assim em dado momento do seu ministério: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive preso e vocês não foram me visitar. E aí, se eu não me engano, Pedro vai dizer assim: Senhor, quando foi que algum de nós fez uma dessas coisas que o Senhor está falando? Ele diz assim: quando vocês não fazem aos meus pequeninos, vocês não fazem a mim. Mas quando vocês fazem a eles, vocês estão fazendo para mim. Quem a eles receber, recebe a mim. E quem a eles não receber, não recebe a mim. Então Marta está atribulada, Marta está distraída, ela está demasiadamente comprometida em decorrência disso, atribulada com o posicionamento de Maria e preocupada com seu status social. Se eu pudesse resumir em uma palavra qual é o problema de Marta aqui, eu não diria que é louça, eu não diria que é o quantitativo de pessoas que estão na sua casa. Se eu for rapar o tacho lá no fundo, tudo isso é superfície. Se eu for rapar lá embaixo o tacho, eu diria: Marta está nesse nível de ansiedade, de angústia, de tribulação. Não é a louça, não é o banheiro, não são as servas, não é o fermento, não. É a vaidade, tem que ser perfeito. Você pensa assim: Camila, a obra de Deus está me cansando. Não, a imagem que você quer que as pessoas tenham da obra que você faz é que te cansa. Você pensa assim: não, Camila, o ministério está muito pesado. O Senhor está dizendo: não, pesado é sustentar a imagem que você quer produzir através do que você faz para que as pessoas tenham de você e te admirem. Isso é que pesa, isso é que castiga, isso é que aflige. Ter que atender uma régua que você inventou e que normalmente está baseada na excelência que você inventou. E ninguém é melhor carrasco do que você quando o assunto é você. Nós somos assim. Então esse é o problema de Marta. E agora, absolvida por aquela questão, ela vai até Jesus. E isso me apavora, e são essas duas aplicações que eu quero fazer, sendo a primeira a que eu vou dizer agora. Ela tem a proeminência, ela tem o protagonismo e ela tem o poder de governo daquilo que está acontecendo na casa dela. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pronto, ela tem. Então, ela está desenvolvendo um relacionamento próximo com Jesus. E Jesus já sabe que ela está na diretoria da cúpula daquele dia, só para a gente entender. Ela vai se aproximar dele. Fala comigo assim, ó. Ela vai chegar mais perto. Isso, vamos usar o tema dessa noite. Diga: ela vai mais profundo. Porque o caminho está livre. Uma vez que você recebe Jesus, o caminho está livre para você chegar dele cada vez mais perto. Está livre, recebeu, está livre. Irmão, você recebeu Jesus, você está livre. Não tem impedimentos. Se você receber Jesus hoje, o cigarro não impede. Se você receber Jesus hoje, a cachaça não impede. Se você recebe Jesus hoje, todas as opiniões contrárias a seu respeito não impedem. Se você receber Jesus hoje, você chega nele, você se aproxima dele, ninguém impede. Por isso ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não diz: eu vou te dar uma surra. Ele diz: e eu vos aliviarei. Caminho livre. É por isso que ele diz: eu sou o caminho. Eu vou garantir que você tem acesso. Eu vim para isso. Então ela vai usar agora essa proximidade.
Essa proximidade. Gente, isso aqui é tão sério. Marta já tem uma proximidade tão grande com o Senhor nesse contexto, que ela vai chegar bem perto dele. E ele vai deixar, e isso é lindo. E eu imagino ela agora falando baixinho, próximo ao pé do ouvido dele, porque a casa está cheia. E a gente não lava roupa suja na frente do povo. Pelo menos não deveria. E aí Marta chega perto dele. Diga comigo, chega perto dele. Vamos, para você não esquecer, palavra gatilho, isso ajuda, principalmente quando a gente está cansado. Diga, perto dele. Isso, ela chega perto dele. Irmãos, quando chegarmos perto do Senhor, a nossa principal motivação, assunto, deveria ser algo que nos envolvesse, nos amarrasse. Aquilo que Ele quer fazer. Lhe digo mais, não aquilo que eu quero que Ele ouça, mas aquilo que eu desejo que Ele fale. Quero chegar mais perto. Imagine que você pudesse dedicar para Deus, e eu penso que você deveria. Imagine experimentar ficar um pouco em silêncio depois de orar, para aproveitar que você está perto e já falou, e agora você quer. Não é o que você fala para Deus que muda, é o que Deus decidiu escutar. E é a hora que Ele for, que vai mudar o contexto da sua vida. Então não use seu relacionamento com Deus para falar sobre coisas tão pequenas. Marta vai usar um estreitamento de intimidade, que por tribulação do serviço que está baseado na vaidade, não para aproximar pessoas de Jesus, mas para pedir que Ele as tire do lugar privilegiado que elas estão, já que ela não pode estar. Agora, a pergunta tem que ser colocada aqui, se você ainda não fez, é porque você está mais submersa no mundo de Marta do que imagina. Quem disse que Marta também não poderia estar aonde Maria está agora? Vou lhe dizer, sabe quem disse? A consciência de alguém que quer ser admirado, que quer ser aplaudido, que assumiu mais governo e mais autoridade do que lhe foi permitido. A consciência de alguém que serve o Senhor, não apenas como servo, mas também sobre a perspectiva de exercer um nível de autonomia no senhorio. Também mando, também governo, também administro. Sabe por que vemos tantas lideranças doentes? Porque Deus nos chama para fazer a obra dele. E amém, fazemos a obra dele, mas não fazemos a obra dele como se fosse dele. Na maioria das vezes fazemos a obra dele como se fosse nossa. E no final estamos pastoreando a nossa igreja e não a igreja de Jesus. Estamos liderando o nosso departamento e não aquele grupo de ovelhas que Jesus me instruiu a apacentar. O culto não é mais dele, o culto é meu. E depois não entendemos porque não aguentamos essa sobrecarga. É por causa do peso da idolatria dos deuses que constituímos na nossa própria consciência. Camila, eu não estou adorando nenhuma imagem de escultura. Quisera que fosse, era apenas se desfazer. A idolatria de uma consciência vaidosa e egocentrista tem um maior poder de prisão do que qualquer imagem projetada diante dos nossos olhos. Marta, me dá o sinal do que eu estou instruindo vocês aqui nessa noite, ou melhor, do que o Senhor está nos instruindo nessa noite, através de um sinal do qual eu tenho muito medo. Que sinal é esse? Ela tem certeza de que ela está certa e Maria é errada. E por que ela tem certeza? Por causa do contexto. Eu trabalho mais. Ela ainda não entendeu a manifestação da graça revelada no Filho de Deus. Eu trabalho mais. E aí agora, cuidado se você se identificar com alguma dessas frases, porque nessa casa você sabe, só eu sou crente. Porque você sabe que eu oro, né? Porque você sabe, se eu não jejuar, se eu não fizer um propósito, se eu não fizer uma campanha,
Porque nessa casa você sabe, né? Eu que leio a palavra. Você é a crente, você é a crente. É a crente, é o crente, é artigo definido. Você tem tanta certeza de que você está certa na sua maneira de servir. Você tem tanta certeza que está certo na sua maneira de liderar. Você tem tanta certeza que está certo na sua forma de servir a Deus, de ser cristão, que você já nem se aproxima mais diante de Deus para consultá-lo, mas para pedir que Ele faça. Quantas vezes já vi crentes aparentemente empoderados? Eu digo aparentemente por quê? Porque isso revela uma arrogância espiritual. Senhor, vai lá e manda teu anjo agora. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Você não tem autonomia nenhuma para mandar em anjo nenhum. Mas há um empoderamento envolto numa embalagem de tamanha santidade que eu começo a achar que eu tenho mais autoridade do que me foi dada, mais governo do que me foi dado. E por que eu acho isso? Porque eu jejuo mais do que todo mundo, porque eu trabalho mais do que todo mundo, porque eu me sacrifico mais do que todo mundo. Mas no final do dia você está fritando igual batata numa panela cheia de óleo, com um maior nível de bornal, tentando esconder todas as suas emoções atrás da sua espiritualidade, e não entende porque a vida de todo mundo que passa pela sua dá certo, mas a sua continua dando errado. Sabe por quê? Porque você se aproximou tanto do Senhor, não para servi-lo, mas para dizer a Ele o que Ele tem que fazer para que você continue servindo. Você se aproximou dele com tamanha intenção. Marta fez isso ao ponto de que a pergunta dela é retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica, não sabe? É uma pergunta que não requer resposta na sua colocação, porque eu coloco nela a ideia expressa de que o que eu estou falando é óbvio. Veja a pergunta de Marta: Senhor, não te importa que eu fique a servir só? Diga-lhe, pois, agora. Gente, ela não está bem. Fala aí pra vizinha, é pra geral falar, que é pra ninguém ficar de fora. Alguém pode falar pra mim também. Eu vou contar de 1 a 3, você vai falar pra vizinha: não é loucura, você só não tá bem. Calma, no 3, calma, pra ficar uniforme. 1, 2, 3, fala. Você não tá bem, você só não tá bem. Você não é perturbada nesse nível, você só não tá bem. Você não tá bem. Você pensa que tá bem, mas você não tá bem. Não tá, filha. Ô irmão, não tá. Foi você que cismou que Vivance vai resolver tudo. Não tá bem. Não tá. Foi você que cismou que Red Bull vai substituir tudo. Você não tá bem. Não tá bem. Você tá bebendo mais café do que água. Você não tá bem. Tá nítido, você tá rindo, mas você sabe que é verdade. Já tem tempos que você dorme 4, 5, 6 horas de sono por máximo por dia, e no final você acha que isso não vai alterar seu estilo de vida. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você não tá bem. Você não era assim tão rixosa, você não era assim tão reclamona, você não era assim tão vaidosa. Eu me lembro quando você me convidou para entrar na sua casa, você se quebrantava facilmente, você não saía de casa sem fazer uma oração. Se você soubesse que ia ter uma oportunidade na igreja, você orava a semana inteira. Você não era assim, eu tô vendo. Você não tá bem. Você não me consulta mais, você só pede para que eu abençoe o que você quer fazer. Antes você me perguntava: o Senhor quer que eu faça? Mas não. O status social, o prestígio, a popularidade que aumentou depois que Jesus entrou, fez com que você quisesse otimizar o tempo. E agora eu preciso manter. E o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu não vou deixar a peteca cair. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar de Marta, e eu penso aquela vizinha da língua bem comprida, que jamais entraria na minha casa se Jesus não tivesse entrado. Que ela aproveitou, Leila, que Jesus entrou, para poder, sem dúvida, ela me botar para fora com Jesus aí dentro. E eu imagino Marta dizendo:
sonsa. É coisa minha, tá? Mas eu imagino, porque não há prova que você esteja que não fique mais aflitiva, né? Eu imagino, passando a mesa, não tem pão, quer que eu vá comprar? Não precisa não, já está no forno, miserável. Ô querida, já está no forno. Ouça isso. Ela tem certeza. Não te incomoda que minha irmã me deixa servir só? Em outras versões vai dizer assim, diga-lhe pois agora. Ela não só diz o que quer que ele faça, mas diz... Fala para a vizinha, não está bem. Eu estou lendo um livro, cujo um trecho do livro diz assim, olha, que o momento que Deus exerce maior nível de paciência conosco é quando nós estamos orando. É tanta besteira, é tanta oração torta. E está na Bíblia, eu posso provar, pedis e não recebeis. Ou seja, não é porque não pede, não é porque não ora, é pelo jeito que pede, é pelo jeito que ora. Eu imagino, eu que estou falando isso, Jesus coçando a cabeça e dizendo, como é que eu vou fazer um negócio desse? E o Espírito Santo dizendo, não é o que ela quer dizer, não é isso. O que ela quer, intercedendo por nós ali, com gemidos inexprimíveis. E Jesus dizendo, eu até estou ouvindo, mas como é que eu vou pedir o Pai para fazer isso em meu nome? E o Espírito Santo dizendo, pelo amor de Deus, não é isso que ela quer dizer. É que ela não sabe orar. Ela orando e dizendo, dá de espada nele, Senhor, trata com ele, Senhor. E o Espírito Santo, não é isso, é que ela ama tanto ele, mas ela está nervosa, ela não consegue. Eu imagino a súplica, o gemido, o nível de paciência que ele revela. Porque, irmã, se não é Jesus ali, não precisava ser Jesus não, podia ser um pastor. Não precisava ser um pastor não. Podia ser um diácono. Não precisava ser um diácono não. Podia ser eu. Na hora da pregação, você me interromper para falar de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Ponha-se no seu lugar. Mas olha o que Jesus vai dizer. É o dia que eu imagino que ele contou até 10, porque é nítido no texto. Marta, Marta. Gente, o que está embutido nisso? Você não está bem. Não está nítido, pastor? Na minha perspectiva está. Marta, isso aqui é ele contando 1, 2, 3. Na sua humanidade. Marta, sabe assim? Eu acho que sou eu chegando no check-in e ele pensando, sou filho de Deus. Marta, Marta. Chamou o nome dela 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu me lembro de Saulo, né? 2 vezes. Atos 9. E me lembro também de... Tem mais um. Samuel foi Deus chamando para outra coisa. Aí ele foi mais de 2, foi 3 e foi-se embora. Abraão foi uma vez só, você está sonhando. Estou brincando. Moisés, para despertar a atenção, né? Simão, era ele que eu queria lembrar. Simão. Veja, todas as vezes que o nome de alguém foi repetido, simultaneamente, o contexto era livrar a própria pessoa do que a própria pessoa estava prestes a fazer. Quem entendeu, diga amém. Esse Marta, Marta, é Marta. Marta, como quem diz, dá tempo ainda. Freia agora, não fala mais nada. Fecha o bico.
Se continuar nesse caminho, suas palavras vão lhe levar a um caminho que não glorifica a Deus. E eu estou aqui para glorificar aquele que me enviou. Eu só estou contextualizando para a gente entender. Não foram as palavras que ele disse, mas foram as palavras que ele se privou de dizer. Ao dizer, Marta, Marta, como quem diz, se liga! Você não só está me dizendo o que fazer, quando está dizendo quando fazer e com quem fazer. Então aqui, quem manda é você. Me chamou para quê se quem manda é você? Me convidou para quê se quem não deixa, não abre mão é você? Me chama para quê se na hora que eu mando você calar, você fala tudo que você quer? Você quer eu aqui dentro para quê? Para ficar olhando como você trabalha, como você discute, como você argumenta, como você manda, como você faz e acontece. Me chamou para quê? Jesus está falando comigo. Jesus está falando com a gente. Ah, Jesus, entra na minha casa, muda, faz, acontece. Aí ele, tá bom. Aí a gente ouve, vou entrar, vou fazer, vou dar livramento, vou curar, vou resolver. E tá, mas na hora que a pressão vem, é você que fala, é você que resolve, é você que mete a mão, é você que ajeita. Vou contar de 1 a 3, tu vai perguntar o nome do vizinho pra gente encerrar junto. Quando eu disser 3, você vai chamar o nome dele ou dela 2 vezes, mas sem risinho de canto de boca. É aquele nome tipo assim, ó, teu tempo tá acabando. Você tá me entendendo? O tom é tipo assim, ó. Sabe quando a mãe queria dar uma surra que estava guardada? Sua mãe não era assim não, sua mãe era tranquila. Sua mãe conversava, não era? Mas a minha mãe dizia assim, ó, tô prometendo. E promessa da minha mãe era igual o Senhor, pode tardar, mas ela cumpria. Sabe? É esse tom que você vai usar, como quem diz assim, ó, para com isso agora enquanto dá tempo. Pergunta o nome do vizinho aí, só pergunta. Fala pra ela o primeiro nome, o nome que tua mãe te chamava. Qual é teu nome? Se você não gravou, pergunta de novo. Desculpa, eu não ouvi, qual é seu nome? Tá. Quando eu disser 3, você vai chamar 2 vezes, ó, olho no canto e ó, chama o nome aqui no tom. 1, 2, 3, vai, 2 vezes. Seu tempo está acabando. Seu tempo está acabando. Fecha, ó, tá acabando. Tá que nem o meu ali, ó, já acabou. Fecha a boca. Tá acabando. Pare enquanto há tempo. Que haja um batismo de temor agora no seu coração acerca dessa palavra. Pare enquanto é tempo. Chamou Jesus? Ele está vendo a casa. E não tem nada fora do lugar que ele não vá consertar. E não tem nada embaixo que ele querendo botar em cima ele não coloque. E não há nada em cima que querendo trazer para baixo ele não traga. Então não se meta. Ele entrou, deixa ele fazer. Mas qual é o nosso pensamento? Maria não vai ficar numa posição privilegiada enquanto eu estou trabalhando. Esse é o pensamento de Marta. E qual é a nossa ideia? Eu não posso. Olha para mim. Quem disse que você não pode? Vou dizer, você inventou isso. Você inventou isso. Por causa de quê? Por causa do status que você tem que manter de governo. Você está carregando um peso que você criou. E Maria? Maria é aquelas, entenda, tá? É meu grosso modo de dizer. Maria é aquelas doidas que não tá nem aí, ó. Aqui. Gente, parece que eu vejo a cara da Maria sonsinha vendo a Marta aqui, ó. Não, sério. Camila, você não está inventando. Eu não estou, você sabe por quê? O texto diz que Maria estava diante de quem? Então significa que Maria está aqui e Jesus está onde? E Marta está vindo falar com quem? Você acha que ela não está vendo? Sou eu que estou falando, tá? Mas eu imagino eu no lugar de Maria. Aquele espírito de oração do nada. Aquele sono de ônibus que te pega na hora que tu vê que o idoso está subindo. E você trabalhou o dia inteiro. E você tenta dormir, o Espírito Santo fala: para que você tem caráter, levanta.
Você faz isso, tá fingindo que não, mas já fez muito. Maria está aqui, mano. Jesus está aqui. Marta está aqui. De quem é a responsabilidade da casa? De Marta aí? Por isso o texto diz: tinha uma mulher, né, chamada Marta, e já na mesma frase coloca, e uma irmã, que se chamava, entendendo assim, ó, os fechamentos, elas que cuidam, elas que fazem. E Maria assim, ó, louça eu tenho todo dia. Não. E ela não está errada não. Quer ver? Amanhã vai ter casa para varrer de novo, sim ou não? Vai ter coisa para resolver de novo, sim ou não? Vou trazer para a cultura brasileira. Vai ter que tirar feijão do congelador e temperar, sim ou não? Vai ter que dar banho nas crianças e botar na escola de novo, sim ou não? Vai ter que botar o carro para abastecer, sim ou não? Vai ter que lavar banheiro, sim ou não? Vai ter que botar no lugar as coisas que ficaram fora depois da bagunça que ficou daquela festa do dia anterior, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora diga para mim, isso é só um dia ou é segunda, terça, quarta, quinta, direto? Sim ou não? Mas Jesus na casa dela é quando? Naquele dia, naquela hora. Então, meu irmão, ela não está nem aí para o que vão dizer e para o que Marta está dizendo. Porque ela entende, o que eu estou para viver agora, eu vou viver agora. O sistema vai fazer de tudo para colocar na sua ideia a seguinte questão: tudo que não está dando certo para você é porque você não podia ter escolhido. Tudo que você não fez, a vida vai se encarregar, o sistema do príncipe desse século vai te pressionar a tal ponto que te tire das suas escolhas. Eu não estudei porque eu não podia, eu tinha que trabalhar e sustentar os meninos. Não é que é mentira, isso é uma verdade. Só que a partir do momento que você fundamenta isso na sua cabeça, você pensa, todo mundo teve essa oportunidade, mas eu não tive. Só que Maria criou, porque se ela deixasse o sistema pressionar, ela estava também servindo. Eu só usei um exemplo apequenado e muito cultural, que é a realidade do nosso país, mas reverbere isso nas áreas de frustração da sua vida. Quais são as áreas que você diz assim, ó, eu queria ter feito, mas eu não fiz porque eu não tive escolha? Isto não é verdade. É uma justificativa que a gente usa no tempo da tomada da decisão, e por não ter tido coragem de tomar aquela decisão que chatearia pessoas próximas, que magoaria gente importante, você preferiu se anular. Só que hoje você vai ter que aprender a lidar. Ou você faz as pazes com a escolha que você fez e vai dizer, eu tenho orgulho de ter escolhido isso. Ou você vai viver perseguindo quem fez uma escolha diferente da sua. Ah lá, fulano está lá, ó, porque enquanto ela podia estudar a Bíblia, eu não podia. Não podia mesmo? Ou você não queria decepcionar as pessoas? É uma avaliação concreta, eu não estou definindo, mas é uma avaliação que precisa ser feita. Porque, meu irmão, se para essa decisão que você lembra e te frustra, não tinha uma arma com gatilho apontado na sua cabeça, então eu lhe digo, sim, você tinha escolha. E você escolheu. Não, Camila, eu nem escolhi. Então quando não escolheu, preferiu não escolher. E a vida vai te levar pelo caminho de quem não quer usufruir desse direito. E depois não adianta justificar-se na sociedade. E pelo amor de Deus, não use sua intimidade para tirar de perto de Jesus as pessoas que tiveram coragem de escolher o que você e eu não tivemos. Deixe que elas se aproximem. Elas tiveram uma coragem que eu e você não tivemos, em algum momento. Elas não estão num lugar por usurpação, mas por direito de escolha. Coragem não é fazer tudo o que eu quero, mas é ter disposição para lidar com as consequências do que eu decidi fazer. E isso é coragem. Coragem não é dizer tudo o que você pensa. Coragem é ter estrutura para aguentar o embate do rebote do que você falou. Sabe por que tem tantos lacradores de internet? Porque é fácil se esconder atrás de um algoritmo. Eu conheço gente, você também deve conhecer, que do lado de lá xinga até a nossa tataravó, mas quando a gente olha de frente sentado numa mesa, não sai uma palavra na boca. Não sai, eu sei do que eu estou falando. Por quê? Porque coragem não é falar o que eu quero, não é fazer o que eu quero.
mas é assumir a responsabilidade do rebote das decisões, das coisas que eu falei. Maria escolheu, e Jesus que vai dizer e não eu. Ela escolheu. Sabe o que ele está dizendo? Lide com a sua escolha e deixe ela lidar com a dela. Eu vou falar rasgado, você vai entender. Você acha que depois que tudo aquilo acabou, que todo mundo foi embora e que ficou só os 3 em casa? Não, fala aí. Você acha que aconteceu o quê? Você acha que Marta chegou para Maria? Eu que estou falando. Você acha que Marta chegou para Maria e falou: que bênção, né, Maria? O culto ontem foi lindo, né, Maria? Eu acho difícil. Ah, irmão, se é minha irmã, ia dizer: olha, eu passei uma vergonha ontem por causa de tu. Só que ela assumiu. Depois Jesus volta àquela casa e o texto diz que Marta servia. Fala comigo, de novo. Diga, de novo. E Maria o adorava. Diga, de novo. Diga, de novo. Aí você vai se perguntar: Camila, o que mudou depois daquele dia? Tudo. Aí você diz: mas eu não vejo. Porque Marta servia antes e continua servindo agora. Só que agora ela faz isso sem tribulação. Porque Marta é do servir. Não tira Marta da cantina. Não tira. Não tira Marta da tesouraria. Não tira. Marta é da adoração em expressão de serviço. Linguagem de amor de Marta é ser. Eu ia ser melhor amiga de Marta. Tenho dificuldade de amor que não se expressa, de honra que não se materializa. Eu e Marta, ó, ia ser assim. Só que agora ela não está atribulada. A entrega dela não ofende ela, e a entrega de Maria também não a ofende. Nisso a cura. Ela pede para Jesus fazer uma coisa que Jesus não faz, e é em Jesus não fazer que ela aprende. Existem coisas da sua vida que você deve... que essa oração não deveria mais frequentar os seus lábios por 2 motivos. Primeiro, tem gente aqui que está orando de maneira sistemática, ansiosa e ativista. Você está pedindo por coisas que Jesus já ouviu, já tomou posse e disse: eu vou fazer. Mas para manter o nível da espiritualidade, você continua falando aquilo como se ele não tivesse recebido. Pare com isso agora. Ou segundo, você se destina a pedir coisas por um tempo que ele já disse que não vai fazer. E você precisa entender isso hoje. Se você está pedindo para ele tirar do lugar uma coisa ou uma pessoa que ele não quer tirar, e aquilo se mantém ali, é porque ele vai usar a sua petição não para mudar quem você quer, mas para usar quem você queria que saísse para mudar você. Agora diga para mim: Maria falou alguma coisa? Não. Nessa noite eu vejo Martas e Marias. Acerca das Martas, Jesus nos diz: aprenda. E acerca das Marias ele diz: só se posicione. Não fale nada. E eu vou botar tudo nessa casa no lugar. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Não permita que a sua proximidade, que a sua intimidade com o Senhor se resuma em você pedir para Ele coisas que você quer que Ele faça para você.